Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o novo anime original da Netflix chamado 2020 Japão Submerso. Bom pessoal, 2020 Japão Submerso é uma adaptação de um livro clássico japonês e que aqui ganhou uma animação com a direção do Masaaki Yuasa. Ele que também foi diretor de Devilman, também pela Netflix. Esse é um anime que a princípio parece que vai tratar sobre desastre natural, mas que ele vai além disso. Mas eu vou entrar nesses pontos lá para frente. Primeiro eu vou dar uma breve sinopse. Aqui a gente vai acompanhar a história da Ayumu, ela que é uma jovem de 14 anos e que está ali vivendo a vida normal dela. O anime começa com ela praticando corrida, que é um esporte que ela gosta muito ali dentro da sua escola. Porém, lá já no início começa a acontecer um terremoto no Japão. Algo que não surpreende ela nem as outras pessoas que estão próximas, porque é algo comum no Japão. O Japão já aconteceu, é um país muito suscetível a esse tipo de coisa, né? De tsunami, terremoto e afins. Então eles têm protocolos para poder lidar com isso. Mas depois do primeiro tremor vem um segundo, que vem muito mais forte, e é aí que as coisas começam a desandar. Aqui a gente também já começa a ver outros personagens que vão ser importantes na trama, porque a Yumo pode ser o fio condutor de tudo isso, mas dá para dizer que a família inteira dela é a protagonista a partir do momento que também é nos apresentado o pai dela, a mãe dela e o irmão, e a gente vai acompanhar a história deles. Sendo assim, a gente vê cada um deles, onde eles estavam no momento do terremoto e como isso influenciou eles. Já no início do anime, a gente vai ver então eles se esforçando para se juntarem novamente, para ficarem juntos, e a partir daí a gente vai acompanhar uma jornada deles no Japão, enfrentando diversos terremotos, enfrentando diversas dificuldades, não só dificuldades naturais, mas dificuldades com outros seres humanos, para poder conseguir sobreviver numa espécie desse apocalipse, podemos dizer assim. Então vocês devem se perguntar, por que o nome se chama Japão Submerso? Bom, aqui o conceito dessa história é que, há algum tempo atrás, um cientista tinha previsto que o Japão teria um terremoto tão forte que o país afundaria na água, ou seja, a ilha, né, do Japão, que o Japão é uma ilha, afundaria. As pessoas não levaram aquilo a sério, e mesmo quando começou os terremotos, as pessoas não levaram. Então, aos poucos, conforme as coisas vão piorando, começam a levar isso a sério. Então você fica ali a todo momento no anime esperando pelo momento para saber se vai ser verdade ou não que o Japão vai se tornar um país submerso e como a nossa protagonista e a sua família vai lidar com isso para se salvar. Sobre o plot da história em si, não adianta eu falar mais muita coisa, porque essa caminhada mesmo que a gente vai acompanhar, e dentro dessa caminhada vão ter elementos que eu vou deixar para vocês descobrirem por conta própria. Eu quero aqui agora tratar sobre alguns pontos que fazem esse anime ser um anime especial. Porém, antes disso, por favor, se estiver gostando, já se inscreva no canal, deixe o like, comente, compartilhe, porque você se inscrevendo com like, etc., você me ajuda muito, o canal acaba sendo divulgado aqui na plataforma e o Resenha de Minuto vai alcançar mais e mais pessoas. Além disso, se você tiver Telegram, eu vou deixar aqui na descrição o link para o canal Resenha de Minuto lá no Telegram. Faça parte do canal lá, porque assim, sempre que sair um vídeo aqui no YouTube, você também vai ser notificado lá e não vai ficar dependendo do algoritmo do YouTube. Por fim, antes de acabar esses recadinhos no meio do vídeo, quero deixar para vocês também aqui no link na descrição o link dos meus dois livros, que para quem não sabe eu sou escritor. Eu tenho um livro de fantasia publicado pela editora Pendragon chamado Súnamo, A Fuga, e também tenho um livro de suspense policial publicado independentemente na Amazon chamado Cada Segundo é Valioso. Então, os dois estão aqui embaixo também na descrição, beleza? Vamos lá, voltando então. Por que esse anime chamou tanta atenção, a minha atenção, né, e de outras pessoas também? A priori, né, por causa de que ele é uma adaptação de um livro famoso, mas também por causa da sua direção. Primeiro, antes de falar dessa parte da direção e da animação, quero tratar sobre alguns pontos que o anime traz. O anime, como eu falei, de início ele parece que vai tratar sobre desastre natural, mas o anime vai além disso. Eu acho que o principal foco do anime são algumas questões relacionadas ao próprio ser humano, sobre humanidade, sobre empatia. Quando a gente vê as pessoas ali passando por dificuldades tão grandes em meio a um desastre tão gigantesco que está acabando com a vida delas, a gente vê o quanto o ser humano pode ser egoísta, e isso até muitas vezes contrapondo na obra a questão da própria personalidade do povo japonês, que é um povo muito introspectivo, um povo às vezes muito individualista, e eles mesmos falam que ser individualista é diferente de ser egoísta. Então, nesses momentos de necessidade que a gente vê as pessoas se ajudando, estendendo a mão, é algo realmente importante, e algo que a gente também vê muitas pessoas virando as costas, muitas pessoas sendo predadoras umas com as outras para poder tentar se lidar bem, sobreviver. Em contraponto a esses momentos de humanidade, de discussão de moralidade, sobre o que seria certo ou errado e de como agir em situações
dessa, não só situações dessa, porque afinal, mesmo fora de desastres naturais, tem pessoas passando dificuldades todos os dias, pessoas passando fome, frio, sem ter onde morar, sem direitos, e parece que a gente só consegue abrir o olho para isso em momentos de dificuldade e ignora essas pessoas e todo o resto da vida delas. Então é uma obra que também faz a gente abrir esses olhos, mas também é uma obra que consegue tratar de uma forma muito bela sobre dar valor às coisas simples, dar valor ao nosso cotidiano, às pessoas que a gente ama, às pessoas que estão próximas da gente. Isso de muitas vezes é mostrado no anime, a relação, né, da Yumo com a família dela, e como nesses momentos desastrosos essa relação ainda permaneceu forte, muitas vezes até se fortaleceu nesses momentos, porque a gente vê que aquela, por exemplo, tinha muita divergência com a mãe dela, isso vai se estendendo no anime, e aí ao mesmo tempo que ela tem muita divergência, a gente percebe que elas duas são muito parecidas, então é realmente dar valor para esse tipo de coisa. O que me faz fazer um link exatamente com a abertura do anime, que já vou aproveitar para falar da animação. A abertura tem um estilo de animação diferente da animação que está nos episódios em si. É uma animação bem bonita da abertura, mas o que me chama mais atenção é exatamente isso. A abertura ela se passa toda mostrando situações do cotidiano, por exemplo, a Yuma colhendo uma flor, a mãe dela fritando ovos fritos para o café da manhã, que é exatamente para a gente valorizar esses pequenos momentos, mas são esses pequenos momentos que fazem da vida ser algo bonito, algo belo, algo que se vale a pena. Como eu falei, então já vou puxar esse gancho da animação para comentar sobre a animação e sobre a direção. O nosso diretor aqui, o Yuasa, como eu falei, ele foi mesmo diretor de Devilman, e ele é um grande diretor, um diretor em ascensão, então o anime como todo é muito bem dirigido, todas as questões, né, de elementos que vão aparecendo ali durante a animação, que depois vão ser utilizados no futuro, ângulos de câmera, momentos muito belos que ele mostra, como pôr de sol, todo esse tipo de coisa é muito bem conduzido. A obra estruturalmente é muito bem feita, não tem do que reclamar. Sabe intercalar bem os momentos de tensão, os momentos dramáticos, os momentos que tem um alíviozinho, que você consegue esperar, seja porque fica uma situação mais leve ou até mesmo uma situação um pouco mais cômica. Então ele tem um controle muito grande em relação a isso. Para quem já assistiu Devilman ou outras obras desse diretor, sabe que ele tem um estilo de animação um pouco mais surrealista, e aqui isso é aplicado principalmente nos personagens, mas eu acho interessante como há um contraste muito grande em relação ao estilo de animação dos personagens, estilo de animação do ambiente. Eu achei isso bem legal porque, querendo ou não, a gente vê ali, por exemplo, o ser humano bem, muitas vezes deformado nos seus traços, esse tipo de coisa, e isso reflete talvez a própria humanidade, que conversa exatamente com o tema de falta de humanidade das pessoas, falta de solidariedade, falta de empatia, nos falta humanidade, nos falta para a gente realmente ser pessoas melhores. Então, o retrato dos personagens reflete isso. Ao mesmo tempo, quando a gente vê paisagens belas, mesmo no Japão que está sendo destruído, mostra também a força da natureza e como a natureza tem que ser respeitada. Porque em meio à soberba do ser humano, que não consegue olhar para o próximo e estender a mão para ajudar, a natureza está ali agindo de forma soberana, como ela sempre foi. Inclusive, sempre faz a gente lembrar que o ser humano é algo muito pequeno. A gente às vezes se acha dono do mundo, se acha dono da natureza, dono das coisas, e nós não somos. Nós somos apenas uma parte dela, bem pequena, diga-se de passagem. Porém, em relação à animação, eu tenho uma criticazinha a fazer. Na verdade, nem uma crítica, dá para sentir bastante no anime que em certos momentos faltou orçamento. Como eu falei, a animação dos personagens ela é mais surrealista, mais deformada de forma proposital, que já é uma característica do diretor. Porém, fica claro que nos primeiros episódios e nos últimos 3 episódios, a qualidade da animação, principalmente relacionadas a efeitos de computação gráfica, são muito melhores. Ali o miolo da animação tem alguns momentos que a animação fica bem sofridazinha. Isso principalmente porque quando a gente compara com esses episódios do início, principalmente do final, quando a gente vê uma qualidade de animação maior, dá pra ver que o intuito é que se eles pudessem, eles teriam feito o anime todo daquele jeito. O enredo, como um todo, faz você passar por isso, porque o enredo é o grande marco dessa obra, o grande ponto principal dela, que faz ela vale a pena de ser assistida. Toda essa questão tratada, né, que eu falei sobre humanidade e afins. A trilha sonora também é um ponto forte, já que, como diretor, ele sabe trabalhar esses momentos dramáticos, esses momentos de mais suavidade, ele consegue colocar trilhas sonoras que vão caminhar junto disso e vai corroborar para toda a história que está sendo contada. Então, o momento tem seus momentos dramáticos, principalmente porque ele é um anime para cima de 18 anos, devido aos temas que ele trata e também devido à violência. A violência não é literalmente gráfica, não vai ser um gore, mas vai sim ser mostrado cenas de violência, no sentido de que vai mostrar o ser humano como nessas situações, como eu falei, ele perde a humanidade e vai cometer coisas realmente bizarras, como tentar, por exemplo, a violência sexual, se aproveitando de que o Japão está simplesmente sendo destruído, então quer tirar vantagem para si, mas também mostrar pessoas morrendo, inclusive pessoas que fazem parte da trama principal.
porque tem essa família que a gente acompanha, mas mais pessoas vão entrando nisso. Enfim, dá pra dizer que esse anime está indo até num momento bem oportuno, porque ele faz um paralelo com uma questão mundial que a gente está vivendo agora dessa pandemia. Porque quando a gente pode pensar em desastres, em coisas que a gente não esperava, em momentos para os quais a gente não estava preparado, a gente vê acontecendo nos dias atuais muita coisa que aconteceu ali nesse anime, que é a falta de humanidade, a falta de empatia. A gente vê pessoas olhando para o próprio ego, para o próprio umbigo e ignorando o bem maior, o bem dos outros. E não só o bem dos outros, aquelas pessoas que estão ao seu lado, mas principalmente as pessoas mais necessitadas, as pessoas que mais precisariam que tivessem ajuda, as pessoas simplesmente ignoram e passam por cima em favor do próprio deleite. Então, pessoal, é isso. 2020, Japão Submerso é um anime bem peculiar, tanto no seu estilo de animação, na sua direção, também como a história que vai ser contada, a história que nos vai ser contada no caso. É um anime bem rápido, de 10 episódios, que dá para assistir numa boa. Ele tem seus momentos pesados, seus momentos que vão tocar o espectador, mas eu acho que vale a pena assistir para a gente também ter bastante, relembrar um pouquinho sobre questões de humanidade, que muitas vezes a gente esquece. É um anime que eu recomendo muito, é um anime bem diferente e com certeza vai ganhar destaque agora nessa temporada de 2020. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal se gostaram do vídeo, de comentar, de compartilhar e de curtir esse vídeo principalmente, porque isso é uma espécie de divulgação para mim, faz o canal crescer na plataforma. Também não esqueçam dos links que eu comentei aqui embaixo, do Telegram e dos meus 2 livros. Eu fico muito agradecido se vocês puderem conhecer meu trabalho como escritor. Eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.